Existe uma dor que não sangra, que não grita, que não deixa marcas visíveis no corpo, mas que corrói a alma silenciosamente. Uma dor que não é causada por perdas comuns ou frustrações do dia a dia, mas sim por uma desconexão invisível, por um chamado interno que o mundo ao redor não compreende. Essa é a dor espiritual. E ela não atinge qualquer pessoa. Ela se manifesta naqueles que carregam algo especial dentro de si, algo que o próprio céu plantou, um propósito. É por isso que essa dor é tão profunda, tão difícil de explicar, porque ela nasce de uma alma que sente saudade de um lugar que ainda não viu, de uma presença que às vezes parece distante, e de um destino que ainda está sendo revelado. Essa dor, só os escolhidos conhecem. E talvez você já tenha sentido isso. Uma tristeza repentina, sem motivo aparente. Um vazio que nenhuma companhia, nenhum elogio, nenhuma conquista consegue preencher. Uma vontade de chorar no meio do silêncio, de se esconder, de sumir. Não é depressão. Não é carência. É o espírito gritando dentro de você, te lembrando que você não pertence a este mundo. Que você foi separado. Que existe uma guerra invisível acontecendo sobre sua vida, e por isso, as batalhas que você enfrenta são mais intensas, mais solitárias, mais espirituais. O inimigo tenta te confundir, fazer você pensar que está enlouquecendo, que está sozinho. Mas essa dor é um sinal. Você foi marcado por Deus. E quem carrega essa marca, carrega também uma cruz invisível que o mundo não consegue ver. A dor espiritual dos escolhidos é silenciosa, mas poderosa. É como uma cicatriz aberta na alma que ninguém mais consegue enxergar. Você anda entre as pessoas, sorri, trabalha, vive, mas por dentro, carrega uma sensação constante de que está lutando contra algo maior, algo que não tem nome, algo que parece te puxar para baixo enquanto você tenta se manter firme. E sabe por quê? Porque o chamado que repousa sobre a sua vida é grande demais para ser ignorado. O seu espírito sente. Ele sente quando você está longe de Deus. Ele sente quando você se desvia do caminho. Ele sente quando o céu está tentando falar e o mundo está tentando abafar. E essa dor é o lembrete mais profundo de que você foi separado para algo maior. Muitos que carregam essa dor não conseguem explicá-la. Tentam, mas não encontram palavras. Falam com amigos, com familiares, mas ninguém entende. Porque não se trata de algo emocional, psicológico ou físico. É espiritual. E só quem também foi escolhido é capaz de reconhecer essa dor nos olhos do outro. É como uma identificação silenciosa entre guerreiros feridos, que se olham e, sem dizer nada, já sabem. Você também sente isso, não é? Os escolhidos não são melhores, não são superiores, mas são separados. São incompreendidos, rejeitados, muitas vezes esquecidos. Mas há uma razão para isso. Deus não revela o plano completo de uma vez, Ele revela no meio da dor, no meio do deserto, no meio da noite. Se você está passando por essa dor, não pense que está fracassando. Na verdade, você está mais perto de Deus do que imagina. Porque o próprio Cristo foi um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Ele sabe o que é andar entre pessoas e não ser compreendido. Ele sabe o que é carregar um peso espiritual tão grande que ninguém mais poderia suportar. E ele também sabe o que é ser escolhido. Ser escolhido dói, porque exige separação. Exige renúncia. Exige enfrentar batalhas que ninguém vê. Mas também traz revelações que ninguém mais recebe. O Espírito Santo consola os que choram em secreto, os que oram sem serem ouvidos, os que continuam mesmo sem força. Porque esses são os verdadeiros guerreiros do reino. Você pode até se sentir enfraquecido agora, mas essa dor está forjando em você uma autoridade que só os que passaram pelo fogo espiritual carregam. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E a capacitação vem no silêncio, na lágrima, na luta escondida. Cada noite de choro, cada oração sem resposta, cada momento em que você achou que não ia suportar, tudo isso está gerando algo poderoso dentro de você. Essa dor que você sente é prova de que Deus ainda está trabalhando. Se você ainda sente, é porque você ainda está vivo por dentro. E se você está vivo por dentro, é porque o propósito não acabou. Há algo sendo gestado no seu espírito, e essa dor é o sinal do nascimento que está por vir. Quando você começa a compreender que essa dor que te visita nos momentos de silêncio não é apenas uma tristeza comum,
mas sim uma movimentação espiritual. Tudo muda. É como se as escamas caíssem dos olhos, e de repente, você percebe: Deus está me chamando, e é urgente. O que você sente não é o fim. É o início de algo maior. É o Espírito Santo tentando te despertar, te chamar de volta para o lugar onde a sua alma encontra descanso verdadeiro. Essa dor é um convite disfarçado. Ela está dizendo: volta pro secreto. Volta para a oração. Volta pro jejum. Volta para a palavra. Porque enquanto o mundo tenta te distrair com o barulho das redes, das preocupações, das opiniões, Deus está tentando falar no silêncio. E Ele fala através dessa inquietação espiritual que ninguém vê, mas que você sente como se queimasse por dentro. E há sinais claros de que essa dor é um chamado divino. O primeiro deles é uma insatisfação com as coisas do mundo. Nada mais te preenche completamente. As conversas vazias cansam. Os prazeres temporários perdem o brilho. Até os elogios soam vazios. Você começa a perceber que aquilo que encantava antes já não tem o mesmo efeito. Isso não é depressão, isso é separação. O Espírito Santo está te retirando de ambientes que antes eram normais, mas que agora se tornaram perigosos para o propósito que Deus está construindo em você. Outro sinal é a intensificação das lutas. Parece que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. Relacionamentos estremecem, portas se fecham, o emocional desaba. Mas, na verdade, Deus está permitindo esse abalo para que você volte os olhos para Ele. A dor é o megafone de Deus para o coração endurecido. Outro sinal é o aumento da sensibilidade espiritual. Você começa a sentir mais. Sonhos se tornam mais intensos. A voz de Deus fica mais perceptível. Passagens da Bíblia saltam aos seus olhos como se estivessem vivas. O ambiente muda quando você entra em um lugar. Você sente quando há algo errado, mesmo que ninguém diga nada. Isso é discernimento sendo ativado. É como se Deus estivesse dizendo: você precisa ver além do que os outros veem. E por fim, há o sinal mais poderoso de todos: o desejo incontrolável de voltar para Deus, mesmo sem saber como. Mesmo com dúvidas, mesmo com medos, mesmo com mágoas do passado, há dentro de você um clamor silencioso dizendo: eu só quero sentir tua presença de novo. E agora, aqui está a verdade que vai libertar a sua alma. Essa dor que você sente não vai te matar. Ela vai te transformar. Ela está te moldando para algo muito maior do que você pode imaginar. Deus está te preparando em silêncio, escondido, longe dos olhos do mundo. Mas quando o tempo chegar, Ele vai te levantar com autoridade, com unção, com propósito. E todas essas lágrimas que você tem derramado serão transformadas em testemunho. A dor espiritual dos escolhidos é profunda, mas ela é passageira. O que é eterno é o que Deus está construindo dentro de você através dela. A luta que você está enfrentando hoje será a mesma que te dará autoridade para libertar outros amanhã. A dor que você sente não é o fim, é o início de uma ativação espiritual. Há algo sendo despertado dentro de você que estava adormecido há muito tempo. A dor veio para te acordar. Ela veio para te sacudir, para quebrar as camadas de orgulho, de medo, de conformismo que o mundo colocou sobre você. Deus está arrancando tudo o que te impede de caminhar com Ele de verdade. E esse processo é doloroso porque envolve renúncia. Envolve morrer para si mesmo. Envolve dizer não para o que é fácil e sim para o que é eterno. Mas entenda, toda dor dos escolhidos é uma dor com propósito. Nada do que você sente está acontecendo por acaso. Você pode estar perguntando: mas por que comigo? Por que eu sinto isso e outras pessoas não sentem? A resposta é simples, mas profunda: porque você foi separado. Quando Deus escolhe alguém, Ele planta uma sensibilidade espiritual diferente. Você vê o que outros não veem. Você sente o que outros não sentem. Você chora por coisas que ninguém entende. Você entra em ambientes e percebe a atmosfera. Você ouve uma música e algo em você se mexe. Você lê uma palavra e ela queima por dentro. Isso é sinal de um espírito vivo. É sinal de que você foi tocado. E quem foi tocado por Deus nunca mais consegue viver em paz longe dele. Pode até tentar. Pode até se distrair. Mas a dor sempre volta. Porque é Deus dizendo: volta.
Eu ainda tenho algo contigo. E talvez você tenha tentado fugir desse chamado. Talvez tenha tentado se encaixar no mundo, viver como todo mundo vive, seguir o fluxo, calar a voz do Espírito. Mas nada funcionou. Porque você não foi feito para se esconder. Você foi feito para se levantar, para brilhar, para ser sal da terra e luz do mundo. E essa dor que você sente não é um castigo, é um lembrete de que existe uma unção em você que ainda não foi ativada por completo. Deus está te preparando no escondido, mas vai te levantar no tempo certo. Enquanto isso, Ele está te limpando, te ensinando, te lapidando. E essa dor que parece te enfraquecer, na verdade está te fortalecendo espiritualmente. Você está sendo treinado na dor para vencer no espírito. Os escolhidos passam por provas mais intensas, não porque são mais fracos, mas porque foram chamados para carregar mais. Mais autoridade, mais revelação, mais propósito. Deus está fazendo você passar pelo fogo para queimar o que é raso, o que é falso, o que é temporário. E quando tudo o que não presta for consumido, vai sobrar apenas o que é eterno. E é com isso que Ele vai te usar. Por isso, não desista agora. Não pare no meio do processo. Não deixe que a dor silenciosa faça você acreditar que foi esquecido. Deus está em silêncio, sim, mas Ele está trabalhando. O silêncio dele é estratégia. A dor que você sente é construção. E a solidão que você vive agora é só um intervalo antes da manifestação da promessa. E é justamente nesse momento em que você começa a despertar, a reconhecer que essa dor é um chamado e não um castigo, que o inimigo intensifica os ataques. Porque ele sabe que quando um escolhido entende o seu propósito, ele se torna uma ameaça. Enquanto você estava distraído, desmotivado, desconectado de Deus, ele não precisava se preocupar. Mas agora que você está começando a se alinhar espiritualmente, que está se aproximando do seu verdadeiro destino, as forças contrárias se levantam. O inimigo não ataca quem está parado. Ele ataca quem está prestes a se levantar. E os escolhidos sentem isso na pele. Ataques noturnos, pensamentos de desistência, cansaço extremo, desânimo espiritual, crises emocionais sem explicação. Tudo isso é parte da guerra invisível que se trava contra a sua alma. Mas escute com atenção. O que te ataca é a prova do que você carrega. O peso da luta revela o tamanho da unção que repousa sobre a sua vida. O inimigo tenta te paralisar, porque ele sabe que se você se levantar, você vai arrancar outras vidas das garras do inferno. Ele tenta confundir sua mente, usar pessoas para te ferir, te isolar, te fazer pensar que Deus te esqueceu. Mas tudo isso é uma estratégia antiga, repetida, e que só funciona com quem ainda não entendeu quem é em Deus. Mas você está acordando. Você está sendo ativado. E quanto mais consciente disso você estiver, mais resistência espiritual você vai desenvolver. Porque quem sabe que está em guerra, ora diferente, anda diferente, fala diferente, vive de forma intencional, e não mais por impulso. A proteção espiritual dos escolhidos não está em evitar a dor, mas em permanecer firme mesmo no meio dela. É na constância que você vence. É na fidelidade que você se fortalece. E o Espírito Santo não apenas te consola, ele te prepara para a batalha. Ele começa a te mostrar estratégias, o que você deve cortar, com quem você deve andar, onde deve colocar seus pés e onde jamais deve voltar. Ele começa a te ensinar a se armar espiritualmente com oração, jejum, vigilância, palavra. E quanto mais você obedece, mais sensível você se torna. A dor diminui, porque você começa a entender que ela era só parte do processo. E você deixa de reagir como vítima e começa a reagir como guerreiro. A grande virada dos escolhidos acontece quando eles percebem que a dor não é mais o fim, mas o início do domínio espiritual. Você para de correr do processo e começa a caminhar nele com autoridade. Você entende que, mesmo chorando, você pode avançar. Que mesmo ferido, você pode levantar. Que mesmo em silêncio, Deus está agindo. E nesse ponto, o inimigo não consegue mais te manipular com o que antes te paralisava. Porque você já entendeu que tudo coopera para o seu bem. Que cada lágrima, cada traição, cada luta, cada noite mal dormida, tudo está construindo o caráter de Cristo em você. E a dor que ontem te destruía, hoje te molda.
Então agora, receba essa palavra como um despertar espiritual. Chega de fugir. Chega de tentar preencher esse vazio com distrações. Chega de correr das lágrimas, do silêncio, da presença de Deus. Porque esse vazio só vai cessar quando você voltar. Voltar para a oração. Voltar para a intimidade. Voltar para a presença do Espírito Santo. Ele não te abandonou. Ele nunca saiu de perto. Foi você quem, tentando suportar a dor sozinho, se distanciou. Mas agora, Ele está te chamando de volta. E não é um chamado comum. É um chamado urgente. Porque há um tempo se aproximando, e você precisa estar firme, desperto, cheio da presença dEle. Essa dor que você sente é Deus te acordando por dentro. Te chamando para o secreto. Para o altar. Para o propósito. Você não está ficando louco. Você está sendo chamado. Você não está fraco, está sendo quebrado para ser reconstruído em algo novo. O vaso precisa ser quebrado antes de ser refeito nas mãos do oleiro. E Deus está fazendo isso com você, tirando as camadas que te afastavam, as distrações, os pesos, as pessoas que não te levam para mais perto dele. E sim, isso dói. Dói perder. Dói ficar sozinho. Dói ser incompreendido. Mas é exatamente assim que os escolhidos são lapidados. No deserto, no silêncio, na dor. Porque é na dor que a voz de Deus se torna mais clara. É no fundo do poço que você entende que só Ele pode te levantar. E Ele vai. Mas você precisa dizer, sim, Senhor, eu entendi. Eu sou teu. Eu aceito o teu chamado. Agora, se você sente essa dor, se essas palavras fizeram seu coração queimar, se você chorou durante esse vídeo, saiba, não foi apenas emoção. Foi o Espírito Santo tocando na ferida para mostrar que é ali que Ele quer curar. É nesse ponto da sua alma que Ele quer derramar óleo novo. E por isso, eu te convido a orar comigo agora. Não importa onde você esteja. Feche seus olhos, se possível. Respire fundo. E repita em voz baixa, mas com fé. Senhor meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua voz. Eu reconheço que essa dor que tenho sentido não vem do mundo, vem do Teu Espírito me chamando de volta. Perdoa-me por me afastar, por tentar suportar sozinho, por ignorar o Teu toque. Hoje eu me rendo. Eu reconheço que sou Teu, que fui separado, que fui escolhido. E mesmo sem entender tudo, eu Te entrego minha vida. Cura a minha alma. Enche o meu coração. Queima tudo o que não Te agrada dentro de mim. Me fortalece para Te seguir, mesmo com lágrimas, mesmo com medo, mesmo com dores. Porque eu sei que a Tua presença é tudo o que eu preciso. Em nome de Jesus. Amém. E se você fez essa oração, não guarde isso para você. Envia esse vídeo para alguém que também sente essa dor. Porque muitos estão lutando em silêncio, como você estava. E a sua atitude pode ser o instrumento que Deus vai usar para despertar outro escolhido. Agora vai, se levanta. Porque Deus está prestes a fazer na sua vida o que você nem ousa mais sonhar. E tudo começa com uma dor, que revela um chamado. Fogo que Deus te abençoe poderosamente.